Fala pessoal, Felipe aqui. Hoje vamos continuar nosso assunto sobre o medo e o terror, abordando um pouco da vida do artista francês Jacques Callot. No encontro anterior, vimos que a religião se beneficiou do medo para formar meios de dominação social, produzindo imagens didáticas que relembravam e comoviam o fiel para que buscasse evitar o pecado. O desenrolar dessa história resulta em algumas autoridades religiosas bem espertas, que passaram a lucrar em cima desse medo. Essas autoridades entendiam que Cristo e os santos possuíam créditos extras em relação à salvação. Dessa forma, passaram a vender e emitir certificados que informavam a transferência desses créditos para os fiéis, que realizavam doações generosas para os projetos da igreja. Essa prática foi nomeada como venda de indulgências e gerou uma série de consequências para a igreja. Figuras como Martinho Lutero logo surgiram para acusar a igreja de estar se aproveitando de seus fiéis e usando do medo para conseguir mais dinheiro. Mesmo Lutero, que insatisfeito com todos os pecados cometidos, se coloca contra esses valores para passar a acusar o Papa de ser uma figura diabólica, que estava corrompendo a igreja de dentro para fora. Diante dessas acusações é indispensável citar a ilustração do pequeno livro intitulado Passional Christi and Antichrist, feita por Lucas Cranach, no ano de 1521, juntamente da possibilidade de Lutero ter fornecido as explicações para o entendimento de tais imagens. Ele diz: a conclusão do livro, no par de gravuras final, é evidente. Enquanto Cristo ressuscitado ascende aos céus, o Papa despenca rumo às chamas infernais, cercado por figuras demoníacas. Todo esse ambiente auxilia e cria o sentimento de medo e terror sobre o descontrole social e espiritual que se instaura na Europa, majoritariamente católica, enunciando talvez o fim dos tempos. Os reflexos desse movimento são percebidos no rompimento dos países com a religião e a atuação de forma independente, visando apenas o crescimento da nação e seus interesses particulares. Esse cenário, que obviamente não daria certo, acabou em diversos conflitos armados que colocavam também à prova a moral religiosa. Afinal, todo cristão é incapaz, de acordo com a Bíblia, de ser inimigo ou revidar o insulto e a agressão do coleguinha. Nem mesmo a Bíblia foi capaz de impedir os países de se enfrentarem no que foi nomeada de Guerra dos 30 Anos, ocorrida na Europa Central entre 1618 e 1648, sendo na história europeia um dos conflitos de maior mortalidade. Ele teve a motivação inicial as diferenças religiosas existentes entre cristãos católicos e protestantes, mas logo ganhou outros contornos. As motivações políticas, que envolviam interesses de expansão territorial, econômica e até mesmo hegemônica na Europa, elas se tornaram questões relevantes e motivaram uma série de países, como a França, os Países Baixos, a Dinamarca e a Espanha, a interferirem no conflito. Um dos artistas mais azarados da história também viveu nesse período. O nosso querido Jacques Callot, ele observou toda essa tensão crescente de perto e ele passou a registrar os conflitos de forma documental, ou seja, o mais próximo da realidade possível. É importante ressaltar, antes de iniciarmos a nossa análise, que não existiam exércitos formados como na atualidade, e muitos países encontravam-se despreparados para o conflito, tendo que contratar mercenários violentos para conquistarem as vitórias e garantir o poder da nação. Observem como a primeira imagem ela vai revelar a formação de um desses exércitos e como na margem direita é representada a negociação, que ocorre abaixo de uma árvore, na qual alguns soldados recebem moedas em troca de seus serviços. Por mais que a representação tenha diversas armas, lanças e espadas, o ambiente aqui é de tranquilidade frente ao que vai vir depois. Em nossa segunda composição, todos os soldados apresentados na primeira imagem estão em batalha, representada através da confusão concentrada no meio da gravura pelos corpos caídos próximos à margem inferior. O terror e o medo aqui são representados exclusivamente para os soldados e os exércitos sem preparo, lutando uma guerra iniciada de repente e sem muita convicção do que de fato estava em jogo.
Os soldados que sofrem traumas de uma grande violência repentina em suas vidas e que têm suas vidas mudadas de forma extrema, afetando também a tomada de decisão, como veremos a seguir. Os conflitos não se davam somente contra os exércitos e as conquistas se estendiam para pequenos e indefesos vilarejos, que tinham seus bens pilhados pelos soldados e sofriam violências de homens que encontravam finalmente pessoas mais fracas e vulneráveis pela frente. Na imagem, nós percebemos um homem sendo queimado de cabeça para baixo, ao fundo, e mulheres fugindo ou sendo obrigadas pelos soldados a cometer atos imorais. Aqui, o medo e o terror se espalham por toda a sociedade, que se colocava como uma última defesa de sua nação, sem o devido preparo ou quantidade de pessoas necessárias para enfrentar outros exércitos. Nem mesmo a igreja era poupada, sendo saqueada e atacada pelos soldados que ateiam fogo e colocam os religiosos dentro da guerra. É importante destacar o sequestro de mulheres que são colocadas nos cavalos e levadas pelos soldados, e a pilhagem sendo feita no meio da composição. Porém, as ações desses soldados elas vão possuir também reações por parte dos governos que julgavam os atos de violência desnecessários, como crimes de guerra, e vai condenar esses soldados a mortes também violentas. Entre os tipos de morte mais comuns para os crimes de guerra estavam o enforcamento coletivo e a roda de tortura. Algo curioso dentro de ambas as composições é a presença de figuras religiosas que buscam salvar ainda as almas dos soldados antes de suas mortes, mostrando que, mesmo atacada e saqueada pelos soldados, ainda se colocavam como figuras religiosas que perdoavam e buscavam a salvação do próximo. Outro elemento de curiosidade era que essas execuções eram realizadas na frente dos exércitos para que servissem de exemplo, e através do medo das consequências, os soldados pensavam bem antes de cometer novos crimes. Nossa explicação de hoje fica por aqui. Na próxima aula encerraremos o primeiro tema e veremos como toda essa nova realidade afetou a escolha da última obra feita pelo artista no ano de sua morte. Em caso de dúvidas, me enviem mensagem. Um abraço e até a próxima.